momento a todos, com a paz do Senhor Jesus. Vamos começar nossa leitura bíblica. Começa com oração. Orem. Senhor Deus, maravilhoso Pai, abençoe essa programação que se inicia, abençoe a minha pessoa, todos que vão acompanhar. Nosso web rádio, abençoa, Senhor, nosso Facebook, todo o nosso canal de evangelização. Esse dia de hoje, 21 de abril de 2026, seja abençoado com muita paz, com muito amor, com muita saúde, proteção e prosperidade. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, sem mais delongas, nossa leitura bíblica. Para quem não sabe, eu tenho voto de ler toda a Bíblia em redes sociais, já estou no Novo Testamento, livro de Marcos, Então eu leio todo dia um pouco, toda vez que eu entro, eu leio um pouco. E já estou no capítulo 9, vamos ler só um pouco de versículo, a partir do versículo 30. De novo Jesus prediz a sua morte e ressurreição. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia. E não queriam que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto, e temiam interrogá-lo. Amém. Então Jesus, ele tendo de novo partido, com a multidão, porque onde Jesus ia, uma multidão atrás, com toda certeza, supernatural. Porque se vai cantar um cantor de fora, um pregador famoso, dá uma multidão, imagina o próprio Jesus. Mas só se dissessem assim, Jesus voltou, Jesus está ali, todo mundo ia para ali, Ia ser uma multidão incalculável, ia ser muita gente mesmo. Mesmo gente era antigamente, e antigamente o povo não conhecia Jesus como conhece agora, Imagina só se ele conhecesse agora. Então, eles passavam pela Galiléia, Jesus andava muito na Galiléia, que era Galileia. E ensinava os seus discípulos e ele dizia. E ele não queria que ninguém soubesse, onde ele estava, onde ele passava e o que ele fazia. Porque como ele mesmo estava dizendo a seus discípulos, que o Filho do Homem, que é ele, esse é o motivo que ele não queria ser visto e nem que ninguém divulgasse o que ele fazia, Apesar do que ele fazia era muito bom, Ele dizia aos seus discípulos que o Filho do Homem, que é ele, ia ser entregue aos homens poderosos da época, aos reis, aquelas pessoas que tinham cargo muito alto, aquelas pessoas que mandavam, os poderosos da época. Ia ser entregue, eles iam matar ele, Iam judiar, iam sacrificar ele, iam matar ele, ele ia sofrer muito, passar por muito sofrimento. Jesus passou por sofrimento que só ele mesmo, conseguiria passar, Mas depois de 3 dias, depois de tudo isso, depois de 3 dias, ele ia ressuscitar. Ele ia sofrer, ia morrer, mas depois de 3 dias, ele ia ressuscitar. E interessante é que até Jesus morreu, Eu fico pensando assim, todo mundo tem medo da morte. Mas pensando bem, até Jesus morreu, Mas Jesus teve medo da morte também, que um dia antes ele estava imaginando, ele estava sofrendo só imaginar o que ele ia passar, e ele soou lá no de sangue, Então ele ficou com medo, Jesus teve medo, Eu digo que ele teve medo, Porque ele ficou assim, tipo assim, nervoso, porque ele soou lá no sangue, eu não sei se foi medo, eu não sei se foi aquela emoção, Eu acho que foi emoção, porque Jesus não tem medo, embora ele tivesse como ser humano, mas ele não tinha os mesmos sentimentos ruins que o ser humano tem, Porque antes de Adão e Eva pecar, eles não tinham medo, eles não tinham timidez, eles não tinham nada disso, Então Jesus nunca pecou, Então Jesus, ele sempre teve alma inocente para essas coisas. Então deve ter sido uma emoção que ele sentiu, eu não sei. Só sei que ele soou sangue, nem imaginando o que ele ia passar, Mas eles mataram Jesus morreu, Mas foi uma coisa assim interessante, ele morreu, mas tempo ele não morreu. Ele morreu, mas estava ali vivo, assim como se não tivesse morto, Assim foi uma coisa interessante, que ninguém compreende como foi aquilo, Porque tem coisas que a gente não compreende mesmo,
Só Deus é que compreende, os pastores, nem o Papa pode responder. Tem coisa que só Deus mesmo, né? A maior autoridade eclesiástica não sabe responder, só Deus. Então eu só sei que Jesus, ele morreu por 3 dias e ressuscitou, né? E subiu para o céu e está sentado à direita de Deus Pai. Mas eles, contudo, não compreendiam nada disso, mas temiam e interrogavam. Quer dizer, eles tinham medo de perguntar, né? Tinham medo da resposta de Jesus, tinham medo de Jesus achando que eles eram contra, como o caso de Pedro, né? Por isso que ele perguntava. Porque ele estava falando sobre isso, Pedro, não, Senhor, de jeito nenhum isso vai acontecer com o Senhor. Porque Pedro realmente não queria, né, que isso acontecesse com ele. Quem é que queria que isso acontecesse com ele? Ninguém, né? E Pedro, então, ele ficou com aquele medo de acontecer isso com ele. Se preocupou, né? Ele falou isso, não foi fazendo com que Jesus desistisse da missão, e sim foi aquela preocupação que ele teve, né? Mas a preocupação dele podia transformar, assim, o inimigo podia usar ele para ele convencer Jesus para fugir, né, da missão, porque Jesus repreendeu ele. Então é por isso que eles tinham medo, eu acredito que era por isso, de fazer alguma pergunta por isso, né, por esse motivo, né? Por isso que eu acho que eu esqueci de perguntar a Jesus. Amém. Então, nós vamos orar, né? Todo que está naquele caderninho, vamos orar por irmão Chiquinho, está cirurgiado da vista. João Batista está cirurgiado também, né? Chico Liberato, não sei se ele fez cirurgia, né? Ele foi no dia de João, dia 17, não sei. Em todo caso, vamos orar por ele, vamos orar também por mim, minha pessoa, irmão Raimundo, minhas irmãs Raimundo, meus irmãos Rosário e Rogério, meu sobrinho Ranaílson e Heitor, daí, Eudade, por Maria Feitosa, né? Porque o Denis que a gente ora sempre. E também para 2 pessoas separadas no dia de Chiquinho, né? Neide e Miraboa. E também pela construção da nossa igreja, né? Vamos orar também, né? Pelo bebezinho daquela pregadora Vitória Souza, né? Eu me lembrei agora, né? Eu sempre estou orando minhas orações, né? Que ele nasceu prematuro, ele está na UTI e teve uma infecção também. E ela fala, né? Nas redes sociais chorando, né? O bichinho, a vizinha, né? O bebezinho nascido, inocente, indefeso, né? Já nasceu sofrendo. Então que Deus faça com que ele fique bom, né? Em breve, para que esteja em casa, com seus papais, né? Tudo dê certo. E por todos os enfermos carentes de oração. Oremos, Senhor Deus, o maravilhoso Pai. Pois Senhor, todas as pessoas que estão naquele caderno de oração, que o Senhor sabe cada luta, cada problema que elas têm, que elas estão passando, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa resolver, que o Senhor possa libertar elas, Senhor, de todo o sofrimento, com as pessoas cirurgiadas, João Chiquinho, João Batista, não sei, Chico Liberato, todas as pessoas cirurgiadas para Neide, Miraboa e as demais pessoas, e também, Senhor, por todas elas, as demais pessoas que estão naquele caderno, pela construção da nossa igreja, pelo bebezinho da Vitória Souza, lembrava que você resolver todo o problema, você está em casa junto com seus pais, e também, Senhor, por todos os enfermos, todos carentes de oração, e abençoa também, Senhor, o retorno de Chiquinho, que é sábado esta semana, que ele seja também muito feliz também nesse retorno, ele e as demais pessoas que forem, e continue, Senhor, abençoando, protegendo e guardando a todos nós, em nome de Jesus, amém. Então, para que nós vamos ficando, nós todos vamos boa tarde, deixa eu toda a Santa Paz do Senhor e até amanhã.